Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em letras pelo FMG e depois de muito tempo sem dar as caras aqui no canal, eu retomo as atividades com esse vídeo em que eu falo um pouquinho sobre o motivo do meu sumiço, ou os motivos do meu sumiço, e prevejo quais vão ser as nossas próximas atividades, qual será o ritmo de publicação por aqui, e para que a gente retome pouco a pouco aquilo que a gente construiu ao longo dos últimos anos. Em primeiro lugar, um breve esclarecimento. Alguns devem ter achado muito estranho que no meio da publicação dos áudios do Aprendendo Grego, enquanto eu publicava também entrevistas com escritores, escritoras, estudiosos, estudiosas que atuam no Brasil nos dias de hoje, sempre a partir de uma perspectiva que coloca em diálogo a literatura clássica, a literatura brasileira, o pensamento contemporâneo, eu desapareci subitamente. Isso se deve ao fato de que meu pai faleceu de forma abrupta e, para nós, do seu ciclo mais próximo, de forma algo traumática, e foi muito difícil, a princípio, retomar as atividades comuns. Esse é um período de luto complicado, mas a família, os amigos têm retomado pouco a pouco suas atividades. Eu consegui continuar estudando para um concurso que eu fiz para a área de letras clássicas lá na Universidade Federal da Paraíba, e passado esse período de concurso, eu me reorganizo aqui para voltar a ter uma agenda com convidados, para voltar a ter uma agenda de publicação das leituras em grego antigo, dos vídeos. Muitos dos materiais que eu criei nos últimos meses, enquanto eu me preparava para concursos, vão ser publicados aqui no canal, porque, felizmente, parece que a convocação para alguns dos lugares onde eu fui aprovado dentro das vagas deve sair em breve. Então, por hora, eu suspendo aí essa vida de concursos com todos os seus percalços, todos os seus problemas, dificuldades, e eventualmente vou falar um pouco sobre essas experiências aqui, compartilhar um pouco sobre o que significa terminar uma pós-graduação, normalmente um doutorado, e às vezes sem bolsa, às vezes tendo que trabalhar, fazer esses concursos em outras cidades, gastando muito com viagens, então as passagens, as hospedagens, e num processo extremamente complicado, né, com várias etapas, prova escrita, prova didática, prova de apresentação de plano de trabalho, depois avaliação dos títulos. Nisso que tem sido para mim provavelmente uma das experiências mais desumanizadoras da carreira acadêmica. Muito mais do que processo de seleção para mestrado, doutorado, obtenção de bolsa ou algo do tipo. Esse processo de seleção para a carreira docente na universidade tem uma série de particularidades. Como eu disse, eu vou compartilhar, né, no futuro com vocês algumas das minhas experiências, algumas das minhas observações, aprendizados. Isso deve aparecer ainda em formato de livro, assim que eu tiver me estabelecido num lugar, que tiver começado a trabalhar e desenvolver meus próprios projetos. Eu pretendo me dedicar um pouco à escrita, numa chave literária ou ficcional, né, ou autoficcional, para trazer algumas dessas vivências e mostrar para as pessoas, para que tiverem interesse nessa leitura, um pouco desse universo paralelo kafkiano, que é uma das estruturas mais complicadas ainda do ensino superior no Brasil, que é a da área de concursos públicos. Mas aqui hoje, o que eu compartilho com vocês é, então, o meu propósito de retomar as atividades do canal. Como eu disse, sempre, né, isso eu sempre deixo muito claro, as atividades de divulgação científica, as propostas de fazer com que nossos trabalhos na academia, com publicações, com aulas, etc., cheguem a um público mais amplo, sempre me guia, e é algo que eu pretendo levar adiante agora,
que finalmente vou poder me dedicar aí a um pouco de otium cum dignitate, e as nossas atividades próximas aqui no canal vão envolver, por um lado, as leituras em grego antigo, com o método Aprendendo Grego, mas também outras leituras literárias que sejam do interesse do público. Isso vai vir acompanhado sempre por aulas expositivas, normalmente de temas que eu elaborei nesse processo de preparação para os concursos. Não foi sempre que isso foi possível, mas como método de preparação, eu frequentemente escrevo um texto sobre cada um dos 10 pontos, às vezes 12 pontos, e preparo uma aula gravando-a em seguida. Isso, obviamente, dá muito trabalho e, em certas circunstâncias, não é possível proceder assim. Mas eu tenho algumas aulas gravadas e elas vão ser liberadas pouco a pouco aqui no canal, porque me parecem, por um lado, ter um aspecto informacional em termos de conteúdo. Então, são aulas, digamos, sobre a Ilíada, aulas sobre Antígona, sobre métodos de leitura do século XIX, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, elas têm um aspecto informativo também em termos do seu formato. É o formato aula, que tem ali entre 45 e 50 minutos, precisa compactar muitas informações, ter uma abordagem clara e, ao mesmo tempo, instigante. E eu acho que é possível assistir a essas aulas, mesmo quando o tema não é do nosso interesse mais imediato, com o propósito de depreender certas questões em termos formais. Então, isso vai ser publicado em breve. E, ao mesmo tempo, eu quero retomar nossa agenda de entrevistas. Então, já havia uma série de entrevistas articuladas quando o falecimento do meu pai aconteceu e eu precisei alterar isso. Por exemplo, com o Tadeu Andrade, tradutor das Rãs de Aristófanes, que saiu pela Minema Editora. O Tadeu, que é professor de grego antigo lá na UFBA e que tinha aceitado o convite para conversar aqui no canal sobre as Rãs, expor um pouco a sua proposta de tradução, a sua interpretação dessa obra que é considerada fundamental para o desenvolvimento de um pensamento poético entre os gregos antigos e, portanto, para a tradição clássica. Havia também uma data marcada com a professora Maria Aparecida Silva, ela que tem inúmeros trabalhos na área, mas que me permitiria tratar aí sobre a história antiga, o trabalho de tradução de textos antigos e o comprometimento do classicista nos dias de hoje com o exercício dessa função. O professor Andítias Matos, que publicou recentemente A Filosofia como Forma de Vida, uma introdução ao estoicismo greco-romano. O professor Andítias também já tinha aceitado participar desse bate-papo aqui no canal. Enfim, a gente vai ter que remarcar essas conversas, mas, de modo geral, a minha ideia é que as aulas expositivas sejam publicadas às segundas, as entrevistas aconteçam às quintas, no final da tarde, por volta das 5 horas, e as publicações de leituras em grego antigo, mas de outros textos, às vezes em português, em latim, aconteçam ao longo da semana. Então, a ideia é voltar a movimentar o canal. Eu continuo a publicar e divulgar esses trabalhos tanto no meu Instagram, gts.rafa, quanto em meu Facebook. E vou retomar, portanto, também o trabalho nessas redes. E um outro nome que eu tenho em mente assim, para convidar é o do professor Raimundo Carvalho, professor de latim na UFES, lá do Espírito Santo, para falar um pouco sobre a Gruta da Inveja. Esse é um trabalho recente, do ano passado, interpretação e tradução da poesia latina clássica. Ele que tem feito excelentes trabalhos de tradução sempre aí do latim para o português, e é uma figura queridíssima. Enfim, existem aí, então, no horizonte algumas possibilidades que eu vou continuar sondando, também em termos de literatura, tá? Também publicações da literatura brasileira. O professor Jatorrano e o professor Jacinto são dois nomes que frequentemente aparecem aqui
e que vão continuar aparecendo porque as suas publicações não param. O professor Jatorrano tem publicado o Eurípides completo pela editora 34, e o professor Jacinto Lins Brandão publicou recentemente Arcíase, o seu segundo livro de poesia, e que é fenomenal. Tem poemas antológicos e, a meu ver, ideias que são esculpidas ali e que merecem ser trabalhadas, eventualmente forjando conceitos, formando formas de pensar o mundo. Então, esse é o nosso horizonte. Tem uma entrevista marcada com o professor James Porter, que vai acontecer em inglês. Ele que é um referencial fundamental para o que eu propus na minha tese, o Evangelho de Homero, porque ele estuda a recepção de Homero desde a antiguidade até os dias de hoje e tem publicações muito contundentes nessa área. Ele foi super receptivo ao convite para conversar no canal e no final de junho a gente vai ter uma conversa com ele. Então, enfim, são muitas as ideias para levar adiante aqui, retomar as nossas atividades. Espero que vocês se interessem pela proposta e em breve vão voltar a sair esses materiais. Eu peço desculpas por ter desaparecido desse jeito abrupto, mas espero contar com a compreensão de vocês. E pouco a pouco a gente vai conquistando aí um espaço institucional para ter acesso, primeiro, a condições financeiras básicas para manter a nossa atividade, então uma fonte de renda, um salário como professor dentro de uma universidade pública, mas ao mesmo tempo o respaldo institucional para eventualmente transformar algumas dessas iniciativas em projetos de extensão com a divulgação científica, em projetos que podem envolver a divulgação da literatura greco-romana, a literatura clássica, a recepção clássica na literatura brasileira, com cursos nesses formatos audiovisuais, e para isso é preciso estar inserido dentro de uma instituição. Espero que essa convocação saia logo, pode ser para a Universidade Estadual do Ceará, no campus Aracati, perto da praia famosa de Canoa Quebrada. Pode ser para a UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e há processos correndo em paralelo aí para outros lugares. Então, enfim, torcendo para que saia alguma dessas possibilidades em breve e seja possível expandir esse trabalho aqui também com um respaldo institucional mais específico, do qual eu não disponho ainda. E é esse o problema. Desde abril do ano passado, quando eu defendi a minha tese, eu não tenho propriamente uma instituição. Eu atualmente faço uma pesquisa de pós-doutorado com o professor Nabil Araújo, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre a historiografia da literatura brasileira, pensando a questão do clássico dentro da forma como a história da literatura brasileira é contada em termos hegemônicos, na sua versão hegemônica. Esse é um trabalho que vai render publicações em breve, sobre o qual eu vou poder falar mais em algumas semanas, em alguns meses. Então é isso. A gente tem aí uma série de propostas para instituir. Eu espero que vocês curtam o que nós vamos trazer para o canal, divulguem para colegas, para pessoas conhecidas que se interessem por literatura clássica, por literatura simplesmente, estudos literários, e se junte a nós. Deixo aqui um abraço, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.